Olá, alunos! O tema da nossa videoaula de hoje é as metodologias ativas de ensino na escola. O nosso objetivo é relacionar as metodologias ativas na escola, aquelas mais comuns, com a pedagogia de projetos interdisciplinares. Lembrando que as metodologias ativas são centralizadas na criança e as pedagogias cuja centralização são as crianças e a infância, podem ser muito diferentes entre si. As concepções de criança e infância são sempre produtivas. Elas produzem instituições e também trabalho pedagógico. Relacionando a concepção de infância com as metodologias ativas no ensino, nós temos como exemplo os Jardins de Infância de Frederic Frebel, que já em 1837 criou uma metodologia que respondia à ideia de que a criança é boa por natureza, de que suas características são voltadas à pureza, inocência, movimento e curiosidade. Vamos conferir então um pouco da história de Frebel. Frederic Froebel criou em Blankenburg, na Alemanha, o primeiro jardim de infância do mundo, chamado Kindergarten Froebel. Ele tinha convicção de que nos primeiros anos da vida do homem residia a chave para o sucesso ou para o fracasso de seu desenvolvimento pleno. Comparava a criança com uma semente que, se bem adubada e exposta a condições favoráveis do meio ambiente, desabrocha numa árvore completa, madura, capaz de dar frutos saudáveis que perpetuarão sua espécie. A pedagogia dos jardins da infância centra-se numa atmosfera em que o jogo é valorizado, a brincadeira de faz de conta e o brinquedo, como educativos, como próprio para a expansão do desenvolvimento infantil. As metodologias ativas de ensino que vamos conhecer hoje estão intimamente relacionadas com a pedagogia de projetos interdisciplinares, porque a partir dessas metodologias é que foram inspirados os princípios da pedagogia de projetos. Também vamos conhecer as características, os benefícios e as limitações dessas metodologias. Escolhemos essas metodologias porque elas são comuns, são próprias das escolas e são bem conhecidas pelos professores. Então vamos tratar do quadro demonstrativo de metodologias ativas. Você já ouviu falar em centro de interesses, temas geradores, ou então arte e educação, ou quem sabe currículo por atividades? Essas são as metodologias de ensino que vamos conhecer, bem de perto. Centro de interesses é uma metodologia ativa criada pelo belga Ovide de Crolles, na metade do século XX. Para o centro de interesses, existe sempre um tema central que reúne todas as atividades desenvolvidas pelas crianças e dirigidas pelo professor. Assim, a partir daquele tema, as atividades das diferentes áreas do conhecimento são tratadas. A área de linguagem escrita, de leitura, de matemática, todas tratam do assunto e do tópico escolhido pelo professor. A lógica de organização dos temas dentro do currículo, pelo centro de interesses, vai do familiar ao desconhecido, do concreto ao abstrato, do próximo ao distante. Então, para de Crolles, os temas de interesse são aqueles relacionados às necessidades que ele acreditava ter a criança. Eram 4 as necessidades que de Crolles apontava como essenciais para o estudo dos temas de interesse: alimentar-se, proteger-se, produzir e defender-se. O centro de interesse também preconizava o estudo do meio, ou seja, a criança começava a estudar o eu, a família, o seu bairro, a sua escola, a cidade e assim ampliando o seu universo cultural. Também defendia a globalização dos conteúdos, onde todos os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento convergiam ao mesmo tema central. Atualmente, os centros de interesse estão contemplados e exercidos na escola através da proposta pedagógica espanhola em educação infantil, atualmente chamada
de centro de aprendizagem. A próxima metodologia ativa que vamos conhecer é o currículo por atividades. O currículo por atividades tem origem nos teóricos John Dewey, Jean Piaget e Maria Montessori, que desenvolveram os seus estudos durante o século XX. O currículo por atividades não possui um tema central. A sua ênfase é no desenvolvimento da criança. A proposta é diversificar as atividades, ou seja, diversificar as experiências chaves que otimizam o desenvolvimento infantil. Assim, na escola, se a criança começa o seu dia trabalhando com uma proposta em arte, ela deve passar por uma outra área do conhecimento logo a seguir, sem necessariamente haver um tema que articule as diferentes propostas. A lógica de organização do currículo é a alternância das atividades, é propor a maior diversidade possível entre as áreas do conhecimento. Além disso, o currículo por atividades é aplicado hoje em dia na proposta americana High Scope de Educação Infantil e também está expresso no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil do nosso país. Tema gerador. O tema gerador foi criado por Paulo Freire durante a década de 60 do século XX. Ela busca estudar os problemas da comunidade a partir da problematização, ou seja, a visita de estudos do professor que vai conhecer a comunidade na qual o aluno faz parte. A partir desse estudo da problematização da comunidade que rodeia a escola, o professor, então, vai fazer as discussões com seus alunos visando a conscientização social para o desenvolvimento da cidadania e futura transformação social. Originalmente, o tema gerador foi pensado para a educação de jovens e adultos. Dependendo do grupo da sala de aula, as profissões, os hobbies, o que o grupo faz no seu dia a dia, Paulo Freire pensava nos temas que iriam ser discutidos e nas palavras que serviriam para a alfabetização desses adultos. Para o trabalho pedagógico com crianças, a metodologia de tema gerador foi adaptada. Houveram vários tipos de adaptações. Um deles é a linguagem geradora. Linguagem geradora é uma metodologia ativa criada por Gabriel Junqueira Filho, que trabalha com educação infantil, ou seja, com crianças a partir dos 4 anos de idade até os 6 anos. Nas linguagens geradoras, Gabriel propõe que o professor observe a criança, como ela brinca, as conversas que ela tem, os interesses e os assuntos nos quais elas fazem trocas e interagem. A partir, então, do que o professor escuta e das linguagens que ele proporciona para a criança vivenciar, é pensado os projetos. A arte-educação teve grande impulso com o trabalho de Lowenfeld nos Estados Unidos na década de 60, num contexto onde vivia-se a contracultura. A ideia é que a criança, por natureza, possui uma espontaneidade muito maior do que o adulto e muito mais interessante. Essa espontaneidade proporciona para a criança uma experimentação em arte mais legítima, mais autêntica. Para Lowenfeld, a ideia era familiarizar a criança com instrumentos, substâncias, superfícies, enfim, toda espécie de material disponível para a experimentação em arte. Isso foi na década de 60. Na década de 70, a arte-educação já sofreu transformações. Ela passou a exercer técnicas artísticas no seu ensino. Depois, na década de 80, inseriu a metodologia triangular, que inclui história da arte, crítica da arte e fazer artístico contextualizado. Um exemplo da arte-educação, que inclui a metodologia triangular, é o trabalho e o estudo da obra de arte pelas crianças. As crianças estudam o artista que compôs a obra, o contexto em que ele viveu, a sua vida, a sua técnica, o que ele utilizou e depois, através de um fazer artístico, ele então reproduz e faz uma releitura dessas obras de arte.
Atualmente, a metodologia triangular da arte-educação é trabalhada tanto na educação infantil, com as pré-escolas, quanto nas séries iniciais do ensino fundamental. Além disso, ela foi muito trabalhada nos centros de recreação infantil e nos antigos parques infantis. Então, a partir do estudo dessas metodologias ativas do ensino, vamos ver como a pedagogia de projetos usa ou difere dessas mesmas metodologias. Quanto ao centro de interesses, tema gerador, arte, educação e currículo por atividades. A pedagogia de projetos interdisciplinares não atrela as necessidades aos interesses das crianças e vice-versa. No trabalho com projetos, a ênfase é dado ao interesse que a criança tem, sem necessariamente ele estar atrelado também ao conteúdo programático, ou seja, aquele conteúdo que está previsto na grade curricular da sua série ou classe. Também, na pedagogia de projetos, o interesse da criança não corresponde à sua realidade prática, ou não precisa corresponder à sua realidade prática. Por exemplo, se a criança vive no meio rural, para a pedagogia de projetos, não é nenhum problema se ela se interessar em investigar foguetes ou naves espaciais. Os projetos não possuem um rumo estabelecido a priori. Eles caminham conforme as descobertas das crianças, traçando assim o seu próprio rumo. Por exemplo, se um grupo está pesquisando sobre o hospital através de um projeto, à primeira vista, o tema hospital parece ser um tema que converja todas as atividades. Mas ao nos aproximarmos da temática do hospital, podemos ver que existe dentro desse projeto vários outros subprojetos. No projeto do hospital, as crianças podem pesquisar os profissionais da saúde que trabalham no hospital, os ambientes que compõem o hospital, os laboratórios, os medicamentos, enfim, a história dos medicamentos, a história do próprio hospital, as pessoas que ele atende. A investigação dos projetos não está associada à lógica do simples ao complexo, do concreto ao abstrato, do próximo ao distante. O tópico de interesse do estudo da pedagogia de projetos pode ser totalmente distante da realidade primeira do aluno, exigindo dele a aplicação de habilidades cada vez mais complexas, também forçando a procurar outros especialistas para além daqueles que ele conhece na escola, e também ampliando seu vocabulário técnico-científico, muitas vezes fazendo com que esse vocabulário seja superior àqueles dos adultos que ele convive. Embora a pedagogia de projetos não priorize diretamente o aspecto político do aluno, ela acaba trabalhando com a sua emancipação porque trabalha também com a expressão do eu, a criticidade e o seu desenvolvimento estético. Ela oferece oportunidade para o aluno ampliar o seu universo cultural para além da realidade imediata da sua família, do seu bairro, do seu grupo étnico-cultural. Através de excursões, visitas de estudos, entrevistas e também do registro e da documentação pedagógica, que devem primar pela clareza e pela harmonia visual. Lembrando que essas produções de autoria dos alunos circularão por toda a comunidade escolar e ficarão expostas na escola. Então vamos tratar dos objetivos da abordagem de projetos interdisciplinares. O primeiro objetivo, objetivos intelectuais e a vida da mente. Na pedagogia de projetos, o objetivo é fazer com que a criança pense, que ela envolva a sua mente nas atividades
e não apenas reproduza as tarefas que são ditadas pelo professor. Segundo objetivo, equilíbrio de atividades. Para a pedagogia de projetos, o equilíbrio das atividades é muito importante. É necessário que haja diversidade das atividades em relação às áreas do conhecimento. Assim, se na escola o professor trabalha a partir de uma instrução sistemática programada dentro de uma grade curricular, a pedagogia de projetos irá trazer novas áreas do conhecimento que até então a escola tem desprezado. Entre elas, a própria arte, a arte-educação, as artes cênicas, artes visuais, enfim, algumas linguagens que são esquecidas no dia a dia da escola ou então são trabalhadas com menos horas do que outras áreas do conhecimento, como a matemática, a língua portuguesa, a leitura, etc. Terceiro objetivo, a escola como vida. Na pedagogia de projetos interdisciplinares, a vida está na escola e a escola é vida. A vida cotidiana do aluno é trazido para dentro dos muros da escola. Não existe aquela ruptura. Escola e comunidade, escola, casa do aluno. Tudo está junto, articulado, dialogando. O sentido de comunidade e de classe. É importante na pedagogia de projetos trabalhar em grupo. E esse trabalho coletivo faz desenvolver na criança a cooperação, a democracia, a tolerância às diferenças, a troca de ideias, o respeito pelo outro. O ensino como desafio é o nosso próximo objetivo da pedagogia de projetos. Ela trabalha com a ideia de que a criança precisa aplicar na prática os saberes desenvolvidos na instrução sistemática, ou seja, naquilo que o professor oferece gradativamente para ela aprender alguma capacidade, como ler, escrever, calcular, que ela vai praticar na pedagogia de projetos com um contexto significativo. Assim, a criança aprende desde cedo que aquilo que ela sabe serve para alguma coisa, tem um significado. Além dos seus objetivos, temos também os princípios aplicáveis à pedagogia de projetos. O primeiro princípio é de que as primeiras experiências podem afetar sentimento e personalidade. A abordagem de projetos acredita que aquelas experiências negativas com o ensino monótono, em que a escola não tem relação com a vida, faz com que, ao longo do tempo, através também de experiências cumulativas negativas, o aluno vá se distanciando da escola e vai se distanciando da vontade de estudar. Já o efeito cumulativo das experiências positivas com projetos fazem com que a criança perceba que estudar é prazeroso e que ela pode estudar sem esperar recompensas por isso, ou seja, por conta própria, por interesse próprio.
O princípio de que a satisfação das crianças não demonstra o valor de uma atividade se calca na ideia de que na pedagogia de projetos nós temos que pensar que se nós não trabalharmos a partir da satisfação da criança, ela acaba buscando satisfação em outros momentos da escola. No pátio, na hora da entrada, no encontro dos amigos. Não que isso atrapalhe o trabalho do professor, mas acaba que na sala de aula, como não oferece o estímulo suficiente, ela acaba buscando, através da hiperatividade, da inquietação, um estímulo que a aula não oferece. Então, o interessante é equilibrar essa satisfação, buscando, além do próprio prazer que a criança sente na atividade, outros motivos para os quais desenvolvê-la. Outro princípio é levar em consideração as necessidades e interesses das crianças. Isso representa estar ciente de que necessidade é aquilo que julgamos ser prioritário para o nível de desenvolvimento em que a criança se encontra. E que o interesse é a predisposição pessoal e personalizada da criança para empreender um esforço de estudo. O desenvolvimento do interesse. O desenvolvimento do interesse através dos projetos acontece porque os projetos dão oportunidade para que esses interesses se manifestem. Dão oportunidade também para que a criança possa fazer escolhas ao longo do tempo. Projetos de longa duração acabam também oportunizando para que a criança possa desenvolver as suas capacidades mentais. Isso é, o projeto não tem que ser episódico, nem muito curto. O professor tem que ter a habilidade de, realimentando o interesse da criança, fazer com que esse projeto se prolongue. O prolongamento do projeto exige da criança esforço, perfeição e busca de desafios. Esse interesse é realimentado pelo professor, que vai, através das atividades oferecidas, trazer para a criança a possibilidade de se comprometer contribuindo com os colegas, se comprometer também em levar adiante o projeto e concluí-lo. A rotina e a ordem são libertadoras, isso é, na pedagogia de projetos é importante ter um ambiente organizado, estruturado, para que a criança possa agir. Onde existe bagunça, onde existe a não orientação por parte do professor, a criança se perde e não consegue fazer o seu trabalho. Nos projetos interdisciplinares, as abordagens nunca são homogêneas, elas são heterogêneas. Isso significa que o professor tem que estar atento e adaptar, ser flexível as suas abordagens em relação a cada criança, para poder aproveitar melhor o interesse que elas manifestam. Então, encerrando os nossos princípios aplicáveis à abordagem da pedagogia de projetos, também encerramos a nossa aula de hoje. Como dicas de estudo da aula de hoje, vamos confeccionar, elaborar, imprimir e distribuir um jornal, um boletim informativo. Pode ser da sua escola, pode ser de uma escola próxima à sua residência. Fale com professores, converse com os alunos, converse com a comunidade escolar e consiga captar imagens. Traga para a sala de aula o seu jornal e converse também com os seus colegas. Troquem ideias, reflitam e também discutam sobre o espaço e o tempo das atividades das crianças nas escolas.